De volta com o nosso Ligado na Cidade. Quem conversa conosco a partir de agora é Edgar Miguel. Fala, Edgar. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Pitoli, todos aí da bancada. É uma alegria estar aqui de novo, viu? E eu te agradeço o espaço aí que, nesse momento de reta final de eleição, deve estar muito agitado, né? Mas a gente precisa dessa leveza da sua conversa aqui também para dar uma clareada nos pensamentos, Edgar. Não pensa que é um ritmo realmente muito intenso, de muita pressão, de muita maldade também, do ponto de vista da energia. O negócio fica terrível de lidar, não é tão simples não. Mas serve de alento a tua conversa aqui para nós, viu, querido? Muito obrigado. Vai lá, Edgar. Bom, boa tarde, Edgar. Boa tarde. Estamos num período eleitoral tanto no mundo quanto aqui no Brasil. A semana passada a gente acompanhou a questão do Trump com o Biden, de não querer se largar do poder ou querer o poder a qualquer custo, por aí. Essa semana o Pitoli trouxe de forma maestral a questão da relação da agenda da Coab, com vários nomes ali. Quem não acompanhou, terça-feira, né, Pitoli, no Jornal da Manhã? Terça-feira no Jornal da Manhã, assista, porque é importante para você entender como é a relação de poder. Não, isso foi ontem. Foi ontem, quarta-feira, isso. E eu trouxe uma frase que é do Maquiavel, que todo mundo fala, que é: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. É muito bonita essa sua frase, né? Coloca um chicote na mão dele e vê o que ele não via. Quer conhecer o homem, dá um chicote na mão dele. Né? Então é essa a frase que a gente vai trabalhar hoje, a questão da relação com o poder, meu caro Edgar. Fantástico, né, Eden? Realmente, Maquiavel conhecia um pouquinho da alma humana, né? Não podemos negar. Olha, nós nem sabemos ainda o que é realmente o poder. Eu penso que, e aí eu estou generalizando, é claro, que nós temos muita imaturidade ainda e somos aqueles que estamos ainda buscando aquilo que pode nos queimar, né? Eu acho que as pessoas que realmente sabem usar o poder não o procuram, são procuradas por ele, porque sabem da responsabilidade que significa e que vem junto com o poder, inevitavelmente. E a maioria de nós buscamos o poder ignorando completamente a responsabilidade obrigatória. Acreditamos na nossa imaturidade que conseguimos ou conseguiremos fugir da responsabilidade que é inerente ao ter poder e que representará um ônus nas nossas costas caso a gente não saiba bem usá-lo. Então, assim, de fato, Maquiavel evidentemente estava certo. Nós vamos descobrir o tamanho da imaturidade, o tamanho da falta de compreensão das coisas quando aquela pessoa busca o poder e busca de uma forma imatura, né? Então, assim, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Ao mesmo tempo, quem experimenta o poder que eu digo não é nenhum sobrenatural, não. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo real, tá? Eu tenho um conhecido que foi vereador e essa pessoa decidiu não sair para a reeleição. Tomou a decisão de não sair para a reeleição numa determinada eleição, aí num ano, não quero mais ser. Ele falou assim: Pitoli, o meu telefone parou de tocar no dia seguinte. É que eu não quis mais ser vereador, mas eu imagino o que é para quem perde uma eleição disputada e vê que as pessoas que o cercavam até ali era por mero interesse, puro interesse. E ele disse que é uma sensação muito estranha deixar de ter esse, entre aspas, poder, Edgar. Sim. Agora, você percebe, Pitoli, o seu exemplo foi fantástico, o tamanho da maturidade que a gente precisa ter para ter poder e não se deixar enganar por ele. Porque, já foi dito, todos sabemos, ele é absolutamente sedutor. Mas por que ele é sedutor? Porque eu sou seduzível. É por isso. Por isso que ele me embriaga. Porque eu sou capaz de me embriagar. Eu sou passível disso. Agora, se eu me aproximo do poder com a maturidade de quem reconhece o tamanho da responsabilidade e para que ele serve,
Porque o poder, normalmente, ele nunca serve ou ele deve servir aos interesses pessoais de quem o tem. Né? Esse é o grande X. E, aliás, já devíamos ter aprendido isso ao longo dos exemplos que nós temos na história. Toda vez que eu uso o poder para fins particulares meus, a tendência de eu me estrepar ao longo do tempo, a tendência de que as consequências sejam bastante pesadas a mim é muito grande. Talvez 100%. Né? Ele não serve para isso. O poder não serve para isso. Então, é preciso ter muito cuidado. Ou talvez nós devamos lastimar por aqueles que buscam o poder apenas por interesses próprios. Eu acho que o futuro lhes será bastante pesado. Imaginar que alguém disputa um cargo como o de prefeito simplesmente para ser prefeito, né? Para ter o poder de ser prefeito. Ser prefeito, Edgar, e nós acompanhamos ao longo da história bons prefeitos, pessoas que realmente deixaram a sua marca nesse sentido. Eles são absolutamente altruístas, são pessoas que acabam passando por cima de si mesmas, né? Para poder dar o melhor de si para aquela cidade, para a coletividade, para a comunidade, e sem discursos maniqueístas, né? Não, o pobre e o rico, o bem e o mal. Ele consegue passar por cima disso tudo com uma habilidade, a habilidade de quem é líder. Sim. E o líder que tem o poder para tomar as decisões pensando em todos. Mas é muito difícil isso, Edgar. O que você falou agora é o poder pelo poder, né? Isso é terrível, né? É terrível. Eu insisto, eu chamo isso de profunda imaturidade, porque, assim, penso que o verdadeiro poder é quando as pessoas espontaneamente querem que você use o poder. E não quando você engana ou rouba o poder. Né? Onde você precisa oprimir, ou mentir, ou enganar, iludir para ter o poder. A pessoa sabe que o poder dela é frágil, então não é poder. Né? Então, assim, eu fico pensando como a pessoa convive com isso, com essa instabilidade, né? Porque ele sabe que, num instante, ele está só. Num instante, num deslize, numa falseada que ele dê, num erro estratégico, pensando maquiavelicamente, ele está fora do jogo. Sendo que as pessoas que realmente têm poder, ele tem poder. Tem poder, ponto. Ele não precisa tirar, não precisa lidar, ele tem o poder porque querem que ele seja conduzido, que ele conduza. Percebe a diferença? Mas, Edgar, esse que tem o poder e não o merece, né, esse poder que nós estamos falando aqui, ele não se lambuza, não, a ponto de achar que ele é intocável? Sem dúvida. Mas olha o tamanho da ilusão que a pessoa entra. Olha, ele acredita no poder que não é dele, Vitória. Né? Então, assim, ele se lambuza completamente tal nível de maturidade. E eu chamo de maturidade para não chamar de outra coisa, de ignorância, etc. Entendeu? E realmente a pessoa se lambuza. E qual é o destino dessas pessoas? O ostracismo. No futuro, o esquecimento completo. Quando não for além disso, onde a pessoa é execrada, onde a pessoa é odiada, né? Então, é lastimável. Então, eu fico pensando, por exemplo, em alguns políticos, velhos políticos, da velha política, estou falando em termos nacionais, inclusive, que já foram. Pega um Sarney. Aonde está o Sarney? Então, mas eu perdão, Ade, você tinha pedido a palavra, mas eu preciso complementar. Mas, ao mesmo tempo, falando do Sarney, então, eu preciso voltar para O Poderoso Chefão, o filme, que eu adoro assistir, O Poderoso Chefão. Como se dá o mecanismo, Edgar? É uma palavra usada um pouco na época do Lava Jato, até com seriados e tal, mas o mecanismo disso, ele goza de um poder, provavelmente ainda, Edgar, desses que decidiram se amarrar a ele por dívidas morais, inclusive, e o filme mostra isso ao longo do roteiro, tem muito disso, né, de pessoas que devem moralmente para ele e que ele passe a exercer o poder sobre esses. E ali era senador, era juiz, era policial, né, o Poderoso Chefão tinha a condição de comandar, né, com um simples toque de telefone alguém, por uma dívida moral contraída, né? Porque aquele que precisa de um favorzinho, o que muitos estão passando agora por dever um favorzinho para o vereador A, para o vereador B, e que se sentem, entre aspas, amarrados moralmente
a ponto de ter que entregar o seu voto, que é único, e a democracia tem algo maravilhoso que é, se o cara tiver um patrimônio de 5 milhões ou 10 na carteira, o voto é 1. E ele acaba entregando esse voto para alguém que ele se amarrou moralmente, Edgar. Vitória, isso de fato ocorre, não é? Agora, eu acho que dentro dos acordos e das dívidas morais que a gente tem, existe uma hierarquia de dívidas morais. Não sei se eu vou me fazer entender, mas muitas vezes, por conta dessa hierarquia, a gente precisa romper e não pagar determinadas dívidas morais em prol de dívidas morais ou de responsabilidade moral mais elevada ainda, né? Então, o que eu estou me referindo, sendo mais claro? Quando a pessoa entende qual é o seu dever real, né, dentro do processo de amadurecimento, ela precisa romper com todas as dívidas morais que ela fez com a sua máfia, entendeu? Por conta de interesses pessoais, ela possivelmente se tornará um traidor para esses, para que ela não traia mais os grandes valores morais que estão dentro de todas as pessoas, né? Porque, olha, talvez eu prefira trair uma pessoa do que trair a minha própria consciência. Fala aí, Den. Bom, continuando ainda na obra do Maquiavel, no mesmo livro, no Príncipe, ele fala que há 2 meios de se chegar ao poder. A virtude, que é a virtude, e a fortuna, que é a sorte. A gente pode traduzir isso para a política brasileira, rapidinho. A sorte ou a fortuna é quando você está numa família já tradicional. Acabamos de trazer o exemplo do José Sarney. E outros que, através do seu trabalho ou da sua história, conseguem também chegar ao poder. Nós hoje, e esse final de semana vai ser a nossa vez, nós detemos o poder, que é o voto. E nós teremos que entregar. Edgar Miguel, como fazer a ponderação dos candidatos que estarão ali, ainda há tempo de pensar no melhor candidato, para escolher se aquele candidato será escolhido por nós pela virtude ou pela fortuna? Tem que até analisar a vida da pessoa, né? O que ela escolheu, o que ela pensa, as pessoas com quem ela convive, com quem ela se alia, né? E pensar também no candidato que tem a probabilidade de fazer maior bem à coletividade e não fazer maior bem a você, né? Então, eu acho que esses são os grandes critérios que a gente precisa. E olha que interessante, a gente estava falando de poder e responsabilidade. Você citou que no dia 15 de novembro, domingo, nós, cada um da população brasileira, deteremos o nosso poder, o poder de votar. E aliado a ele, obrigatório, a responsabilidade pelo voto, né? Ninguém nos tirará essa responsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelo tipo de escolha que a gente faz, pelos motivos, pela intenção da escolha que a gente fará. Entendo que esses devam ser os critérios, mas, puxa, eu peço ajuda aí para que vocês complementem esses critérios. Eu acho, Edgar, nós temos uma fala do Fernando Pinho, querido Pinho, que diz o seguinte: eu não posso imaginar escolher alguém para comandar a minha cidade que tenha feito ao longo da vida menos que eu. Menos que eu. Não posso escolher alguém pior do que eu do ponto de vista de carreira, de história, enfim, para me comandar, para comandar a minha cidade, né? Por exemplo, como é a vida desse cidadão? A vida pessoal mesmo. Qual a estrutura familiar desse cara? O que ele construiu ao longo da vida? De que maneira ele construiu ao longo da vida? Eu acho que isso faz a diferença na análise, até mesmo porque a gente, ouvindo aqui os comerciais da eleição para vereador, por exemplo, cada um é um susto. Cada susto, mas susto assim, de falar assim, não acredito que esse cara é candidato, meu Deus, que vergonha alheia, até na forma como se apresenta, né, mostrando que não tem sequer o conhecimento do que é ser vereador. Então a gente tem que, eu penso que para complementar essa análise, é tentar buscar entender o que é que aquela pessoa fez pela vida dela e que ela pode ser capaz de melhorar a minha. Perfeito. O Pinho é brilhante. Ele foi cirúrgico, hein? Sim. Concordo plenamente. Plenamente. A gente tem que compor esse quadro, né? Mas isso demanda análise.
E a análise pode gerar uma tal de fadiga do ponto de vista de falar assim, putz, tem que pensar, né? Mas eu tenho que avaliar. E é nisso que eu chego, Pitoli, porque muitas vezes nós votamos não com o cérebro, votamos com o coração ou votamos com o fígado. Acredito que a eleição é uma questão de reflexão mais do que de emoção. Não, tem mais um ponto, que tem um outro tipo de voto além do coração, do fígado e da razão, Sim. que é a preguiça. Também, Pitoli. O voto da preguiça. Muito bem lembrado. Isso é o pior. Quem está ganhando? Quem está ganhando é o candidato A. Vou votar nele porque eu quero votar em quem ganha. Opa, brasileiro é assim. Eu tenho um candidato meu aqui no grupo de WhatsApp do futebol. Eu sou conhecido do cara. São seduções bestas, né, Edgar? São frutos da nossa imaturidade, né? Da gente não pensar com seriedade esses pontos importantes da nossa vida. Mas olha, independente da forma como cada um vota, a responsabilidade permanece. Mesmo que a gente a ignore, mesmo que a gente ache que ela é irrelevante. Então, e no momento... as consequências delas virão. E no momento que a gente tem poder, a gente usa ele dessa forma, né? Então acho que termina arrematando que o Éden começa a falar sobre a lidar com o poder. Quando a gente tem o poder do voto, vai lá e faz besteira. Sim, faz besteira. Por isso que a democracia, quem é eleito não é o melhor. Necessariamente, sabemos disso. Mas aquele que a maioria entende ser mais em sintonia com ela. Concordam? Ou que uma minoria pensa e contamina e contagia os outros que têm preguiça de analisar, de pensar. O marketing produz um candidato que marqueteiramente atende aos anseios, uma frase bem colocada, né? E você percebe que aí a única forma que eu imagino ser a solução para isso é a educação. Sim. Ensinar as pessoas a pensarem, mostrar os lados, saber entrar num diálogo / discussão de ideias. As consequências. Né? As consequências disso, a médio, a longo e a curto prazo. Entender que... Desculpa. Perdão, pode concluir. Entender que tudo que eu faço traz consequências, absolutamente tudo, hoje ou daqui a 10 anos. Né? Então, esse processo educacional está nas nossas mãos, em qualquer pessoa. Digamos que eu não saia de casa, eu tenho o poder de influenciar e educar as pessoas que convivem na minha casa. Sim. Então, é nossa responsabilidade também. 3h55, Edgar Miguel, até a próxima quinta-feira, Edgar. Bom voto a todos, que votemos com o cérebro, pensando, e que todos sintam muita luz no coração. Obrigado. Obrigado. Edgar Miguel, fechando o nosso Ligado na Cidade desta quinta-feira. Éden Duarte, até amanhã, querido. Forte abraço e até amanhã. Tiagão, até amanhã. Até amanhã, Pitoli ouvintes. Valeu, meu velho. Trabalhei com Alex Franco Pinguim, Luiz Pereira. Ao longo da programação tem boletins na voz de Wellington Barros. Chegando o Jovem Pan agora. Eu volto amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Ligado na Cidade. Novo Mundo Assessoria Contábil, Contabilidade, Imposto de Renda, Departamento Pessoal, Planejamento Tributário, Atuação Ética, Transparente e mais de 70 anos de tradição. Rua Olavo Bilac 240, telefone 3312-4406. Na Feltrin Decorações, você encontra preço justo e produtos de qualidade.